fazer quando o dependente químico vende ou troca os seus pertences para usar droga? Eu devo ajudá-lo a comprar ou eu deixo ele sem? Deixo ele se virar. Primeiro você precisa saber por que você quer ajudá-lo a comprar os pertences que ele se livrou dele, seja vendendo ou trocando para usar droga. Guarda isso com você e responda mais à frente. Este é o nosso assunto de hoje. Se você tem problema com dependência de álcool ou outras drogas, ou se interessa pelo assunto, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aqui tem conteúdo que pode lhe ajudar. E ative o sininho de notificações, assim você será avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. E não esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda muito. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. As famílias geralmente ficam em dúvida porque o dependente químico ele vende os seus pertences e ela fica sem saber se compra novamente ou não. A dependência química é uma doença progressiva e por isso ela vai evoluindo, às vezes até devagar, outras vezes muito rapidamente. Existem alguns estudos que determinam o tempo da pessoa desenvolver a doença relacionada a cada droga, seja o álcool ou outra droga qualquer. Mas sabemos que como é uma doença que tem vários motivos, ou seja, é uma doença multifatorial, cada um vai desenvolver de maneira diferente e em tempo diferente, de acordo com a maneira de uso de cada um. Este é um dos motivos pelo qual algumas pessoas que são dependentes químicos acreditam que não têm dependência, porque ainda não chegou em tal estágio da doença. Acredita que para ser dependente tem que roubar para usar droga, deixar de trabalhar, vender os seus pertences ou objetos de casa e só assim, quando chegam a esse estágio, acreditam que estão com algum problema com a droga. Embora existem casos em que a pessoa não sai da negação e continua no uso. É uma doença muito complexa. Porque mesmo ele tendo consciência de que suas perdas, os seus problemas estão relacionados com o uso de drogas, muitas vezes ele não encontra forças para sair do ciclo da doença. E quando ele não consegue sair da doença, ela vai se agravando cada vez mais e as mudanças em seu comportamento vão se tornando mais adoecidas. Enquanto ele está nessa fase funcional, ou seja, ele ainda dá conta de trabalhar, isso quando ele já trabalha, ele consegue ter o dinheiro para usar a sua droga. E ele pode até passar anos nessa fase funcional. Enquanto ele está nessa fase, ele acredita que não tem nenhum problema com a droga. Ele usa, mas tem o controle. E quando ele quiser, ele para. E muitas vezes ele convence a família do mesmo. E a família fica esperando que ele queira parar. Mas quando a doença se agrava, ele não consegue mais trabalhar e começa a vender os seus pertences. Apesar que sabemos que há vários casos em que há pessoas que logo no início, quando começa a usar droga, pode começar a vender objetos de casa ou seus pertences, especialmente se ainda não está na idade de trabalhar, como é o caso de muitos adolescentes. Quando ele está na compulsão pela droga e não tem dinheiro, ele vai buscar alternativas para conseguir o dinheiro para o uso. A bebida é mais fácil encontrar quem pague. Nem sempre, mas consegue. Agora, a droga é muito mais difícil, né? A bebida sempre tem um feliz lá que quer pagar para todo mundo. Acontece também com as outras substâncias, mas é mais difícil. Espera aí que eu vou chegar onde você quer saber. Devo ou não ajudar ele a comprar os pertences que ele vendeu para o uso de drogas? Lembra da pergunta que eu fiz para você guardar? Primeiro você precisa saber porque você quer ajudá-lo a comprar os pertences que ele se livrou dele, seja vendendo ou trocando, para usar droga. Porque se ele vendeu os seus pertences para usar ou beber, ele achou que não eram importantes, ou pelo menos achou que era menos importante do que a droga. Isso foi uma escolha dele, não foi uma escolha sua. Quando você o ajuda a comprar aquilo que ele perdeu para o uso de drogas, existem alguns caminhos que você abre para facilitar o uso de drogas dele. Lembrando, como sempre, que eu estou falando também do álcool.
E aproveitando, você já deu o seu like? Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like agora para você não esquecer. Continuando, por exemplo, ele sabe que poderá vender novamente, que você irá repor ou ajudá-lo a comprar. Outro ponto é que se ele não ficar sem esses pertences, não vai sentir a falta deles. Se ele realmente preferiu vender para usar droga ou beber, terá que assumir a responsabilidade de suas escolhas. E aqui me refiro a qualquer objeto. Roupa, celular, tênis, seja qual for o objeto. Ficou sem? É resultado das escolhas dele. Você pode até pensar, mas ele vai ficar sem celular e você não vai ter como conseguir falar com ele. Tem um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse assunto. Porque quando ele quer usar, você não consegue falar com ele, porque ele desliga o celular. Isso é o que geralmente acontece. Você consegue falar com ele até certa hora. Às vezes, quando ele já vai para o uso, ele já desliga o celular. Mas o mais importante é que tudo que você o ajudar a comprar vai virar moeda de troca novamente. Se o seu familiar ainda não entrou nessa fase, você pode até pensar que isso não vai acontecer. Mas se seu familiar está numa fase mais grave, deixa aqui nos comentários. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes você já pagou as contas dele? Quantos celulares ele já teve? Quantos tênis e blusas sumiram? Lembrando que eu falei no início que a doença é progressiva. Ninguém começa a usar droga e no outro dia vai morar na rua. Não que eu esteja dizendo que todo mundo que mora na rua use droga. Eu imagino o quanto é difícil para uma mãe deixar o filho sem aquilo que ela julga que ele precisa. Eu também sou mãe, mas é necessário. É como a gente vai segurar o bebê pela primeira vez para ele ser vacinado. Dói mais na gente do que nele, mas é necessário. Então, quando você tem um comportamento que geralmente acontece por dó, dependente químico, ou na tentativa de aliviar alguns sentimentos, como o da culpa, por exemplo, você está sendo facilitadora no uso de drogas dele. Assim como quando você compra bebida e deixa em casa para ele não ir para o bar beber, porque ali você tem o seu controle ou pensa que tem o controle. Você está alimentando a doença dele e a sua codependência. Tudo que você dá ao dependente, ele usa como moeda de troca. Até quando você vive em função do uso de droga dele, ele usa isso como moeda de troca para manipular você. Lembre-se que eu falei, qualquer objeto, a não ser que ele precise ir para o hospital e não tenha um chinelo. Mas compre um chinelo. E compre um chinelo simples, porque se comprar um tênis, vai virar moeda de troca quando ele sair do hospital. Já presenciei isso, pode acreditar. E não compre um chinelo de marca, lembre? Compre um chinelo simples. Penso que já deu para entender um pouco mais se deve ou não ajudar o dependente químico a comprar os seus pertences que ele vendeu para comprar a droga. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu comentário. Assim você ajuda outras famílias com a sua experiência. Muito obrigada por estar comigo até aqui e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz!